os lugares mais perigosos do mundo. Você teria coragem? Nosso planeta abriga uma variedade impressionante de paisagens, desde a floresta amazônica até os picos nevados dos Andes, dos mares revoltos do Cabo Horn aos lençóis maranhenses. Mas em alguns cantos remotos da Terra, a beleza esconde perigos mortais, desafiando até mesmo os aventureiros mais experientes. Neste documentário, vamos embarcar em uma jornada emocionante para os lugares mais perigosos do mundo, explorando o que os torna tão desafiadores e fascinantes. Preparem-se para testemunhar a força implacável da natureza e a fragilidade da vida humana diante de tais adversidades. De cidades fantasmas radioativas a ilhas infestadas por serpentes mortais, cada destino oferece um vislumbre único dos desafios e maravilhas que nosso planeta reserva. Apertem os cintos, pois nossa expedição aos lugares mais perigosos do mundo começa agora. Nossa jornada começa em Chernobyl, na Ucrânia, palco de um dos maiores desastres nucleares da história. Em 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, lançando material radioativo na atmosfera e deixando uma cicatriz indelével na paisagem e na história humana. Hoje, a cidade de Pripyat, outrora um centro vibrante com ares de Brasília em seus anos iniciais, está abandonada, um testemunho fantasmagórico da tragédia. Prédios residenciais, escolas e parques de diversões estão congelados no tempo, tomados pela vegetação e pelo silêncio inquietante. Visitantes são permitidos em Chernobyl, mas sob rigorosas medidas de segurança. A radiação ainda permeia a área, invisível e letal. Guias turísticos monitoram os níveis de radiação e direcionam os visitantes por caminhos pré-determinados, como quem guia por entre os riscos da Chapada dos Veadeiros, mas aqui o perigo é invisível. Mesmo após décadas do desastre, Chernobyl serve como um lembrete sombrio do poder destrutivo da energia nuclear e da importância da segurança em instalações nucleares. Um lugar onde a natureza recupera lentamente o que o homem um dia tomou, mas onde as cicatrizes do passado permanecem como um aviso para as gerações futuras. Nossa próxima parada nos leva a um pequeno ponto verde esmeralda na costa brasileira, a Ilha da Queimada Grande. Conhecida como Ilha das Cobras, esse pedaço de terra, que poderia ser confundido com um paraíso tropical de novela, abriga uma das maiores concentrações de serpentes venenosas do mundo. A Bothrops insularis, ou jararaca ilhoa, é a única espécie de cobra encontrada na ilha, e seu veneno é extremamente potente, como o da jararaca que vemos nas histórias do interior, mas ainda mais perigoso. Isoladas por milênios, essas cobras evoluíram para se tornarem caçadoras eficientes, com um veneno capaz de matar suas presas, principalmente aves migratórias, rapidamente. Devido ao perigo extremo que a ilha representa, o acesso é estritamente proibido a qualquer pessoa, exceto para pesquisadores e equipes de documentaristas com autorização especial, quase como um segredo guardado a 7 chaves. A Marinha do Brasil realiza patrulhas regulares para garantir que ninguém desembarque na ilha, protegendo tanto os humanos quanto o ecossistema único da ilha. A Ilha da Queimada Grande serve como um lembrete impressionante do poder de adaptação da natureza e da importância de respeitar os limites que ela impõe. Um lugar onde a beleza e o perigo se entrelaçam em uma dança mortal, um paraíso intocado e mortal, como um aviso de que, aqui não, camarada. No coração do deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, ergue-se um gigante adormecido de rocha e areia, a Montanha da Morte. Com temperaturas escaldantes que desafiam os limites da resistência humana, este lugar faz jus ao seu nome ameaçador, como se o sertão nordestino se encontrasse com o inferno. O Vale da Morte detém o recorde da temperatura mais alta já registrada na Terra, atingindo impressionantes 56,7 graus Celsius. Sob o sol implacável,
a paisagem se transforma em um forno a céu aberto, onde a desidratação é uma ameaça constante e o solo queima os pés descalços, como andar sobre brasas no dia de São João. Apesar das condições extremas, a vida persiste neste ambiente inóspito. Plantas e animais desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver à escassez de água e às temperaturas escaldantes, um verdadeiro exemplo da garra brasileira em terras estrangeiras. Coiotes, cascavéis e lagartos se escondem nas sombras durante o dia, enquanto flores silvestres florescem em explosões de cores após raras chuvas, como um espetáculo da natureza no meio do nada. Embora a beleza austera da Montanha da Morte seja inegável, este é um lugar que exige respeito e preparação. Visitantes devem estar cientes dos perigos, carregar suprimentos adequados de água, evitar atividades extenuantes durante o calor do dia e estar preparados para enfrentar as condições extremas que tornam este lugar tão desafiador como quem se aventura pelo Parque Nacional da Serra da Capivara em pleno verão. No coração da Ásia Central, serpenteando por entre os picos imponentes das montanhas Pamir, encontra-se uma das estradas mais altas e perigosas do mundo, a rodovia Pamir. Conhecida como a segunda estrada mais alta do mundo, ela atravessa paisagens de tirar o fôlego, que podem ser comparadas à grandiosidade da Cordilheira dos Andes, mas também apresenta desafios mortais a cada curva, como se a Serra do Rio do Rastro se estendesse infinitamente. Construída durante a era soviética, a rodovia Pamir se estende por mais de 1.200 quilômetros, conectando o Quirguistão ao Tajiquistão, como se conectasse o Rio Grande do Sul ao Amazonas. As estradas, muitas vezes não pavimentadas e repletas de buracos, testam os limites dos veículos e dos motoristas mais experientes, como um rally no fim do mundo. A altitude extrema, que em alguns pontos ultrapassa os 4.600 metros, apresenta um desafio adicional. O ar rarefeito pode causar o mal da altitude, com sintomas como dores de cabeça, náuseas e, em casos graves, edema pulmonar ou cerebral, como se o ar nos Andes resolvesse pregar uma peça. Apesar dos perigos, a rodovia Pamir atrai aventureiros de todo o mundo, em busca de paisagens montanhosas espetaculares, culturas antigas e a emoção de desafiar os limites da resistência humana em um dos lugares mais remotos do planeta, como quem busca a aventura na Serra da Canastra, mas em uma escala muito maior. Em meio à vastidão desolada do deserto de Karakum, no Turcomenistão, arde um inferno na terra, a cratera de Darvaza, mais conhecida como Porta do Inferno. Esta cratera gigante, com chamas queimando incessantemente há décadas, é um espetáculo aterrorizante e fascinante, como se o chão tivesse se aberto para revelar um pedacinho do inferno descrito na literatura de cordel. A história da cratera remonta à década de 1970, quando geólogos soviéticos estavam perfurando o local em busca de gás natural, como se buscassem petróleo no pré-sal brasileiro. Durante a perfuração, o solo cedeu, engolindo a plataforma de perfuração e criando uma cratera com cerca de 70 metros de diâmetro, como se a Terra tivesse engolido um prédio inteiro. Para evitar a liberação de gases tóxicos na atmosfera, os cientistas decidiram atear fogo à cratera, acreditando que o gás se exauriria em algumas semanas, uma solução rápida que se tornou um problema eterno. No entanto, as chamas continuam a queimar até hoje, alimentadas pelas vastas reservas de gás natural subterrâneas, como uma fogueira que se recusa a apagar. A cratera de Darvaza se tornou uma atração turística improvável, atraindo visitantes de todo o mundo que se maravilham com o brilho sinistro das chamas e a vastidão desolada do deserto ao redor. Um espetáculo único, como as cataratas do Iguaçu em chamas. No entanto, este lugar continua sendo um lembrete assustador
do poder bruto da natureza e da capacidade humana de, às vezes, subestimá-la, como quem desafia a força do mar em Copacabana. No coração da majestosa cordilheira do Himalaia, ergue-se o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, um farol para alpinistas e aventureiros, mas também um cemitério congelado no céu. A escalada ao topo do mundo é um sonho para muitos, mas também um desafio repleto de perigos mortais, como escalar o pico da neblina em jejum. A jornada até o cume do Everest é uma batalha árdua contra a natureza em sua forma mais extrema. Temperaturas congelantes, ventos fortes o suficiente para derrubar um homem adulto, avalanches imprevisíveis e o ar rarefeito que causa o mal da altitude são apenas alguns dos desafios que os alpinistas enfrentam, como se o Pico da Bandeira e o Monte Roraima se unissem para desafiar os aventureiros. A zona da morte, acima de 8.000 metros, é onde o ar se torna tão rarefeito que o corpo humano não consegue mais se aclimatar. Aqui, cada passo é uma vitória contra a exaustão, a falta de oxigênio e o frio extremo, como quem cruza o deserto do Atacama a pé. Apesar dos riscos, centenas de alpinistas tentam escalar o Everest a cada ano, atraídos pela mística do pico mais alto do mundo, como quem busca a emoção de saltar de paraquedas em Boituva. Para alguns, é a realização de um sonho. Para outros, um teste final de resistência física e mental. Mas para todos que se aventuram nas encostas do Everest, é uma experiência que muda a vida. Um encontro visceral com a grandiosidade e a indiferença da natureza, como quem se depara com a imensidão da floresta amazônica pela primeira vez. Capítulo 7. Retornamos aos Estados Unidos, desta vez ao Vale da Morte, na Califórnia, um lugar de extremos impressionantes, como se o sertão nordestino encontrasse o deserto do Atacama. Aqui, em meio a paisagens desérticas de tirar o fôlego, a vida se agarra à existência em um dos lugares mais quentes e secos da Terra. O Vale da Morte é uma terra de contrastes dramáticos. Dunas de areia douradas se estendem por quilômetros como os lençóis maranhenses em tons de dourado, enquanto picos montanhosos rochosos se erguem em direção ao céu azul cobalto. Cânions estreitos e sinuosos, esculpidos por antigas inundações repentinas, cortam a paisagem, revelando camadas de rocha multicoloridas como um arco-íris fossilizado. Mas a beleza do Vale da Morte esconde um lado implacável. As temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius durante o dia e a precipitação anual é de apenas 50 milímetros, como se o céu tivesse esquecido como chove. A água é um bem precioso neste ambiente árido e a vida selvagem desenvolveu adaptações extraordinárias para sobreviver como um cacto que aprendeu a fazer chover. Apesar dos desafios, o Vale da Morte é um lugar de beleza singular, um testemunho da resiliência da vida e da vastidão da história geológica, como um museu a céu aberto. No entanto, é essencial que os visitantes estejam preparados para as condições extremas, carregando bastante água, evitando atividades extenuantes durante o calor do dia e estando cientes dos sinais de exaustão pelo calor, como quem se aventura pela Caatinga em pleno agosto. No Oceano Índico, escondida em meio às águas azuis e recifes de coral, encontra-se a ilha de North Sentinel, um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta, como se fosse uma ilha perdida nos contos indígenas. Lar dos sentineleses, um povo indígena que vive em isolamento voluntário há séculos, a ilha é um testemunho da diversidade cultural humana e da importância de proteger culturas tradicionais, como se fosse um pedaço do Brasil antes da chegada dos portugueses. Os sentineleses são considerados um dos últimos povos indígenas do mundo a viverem completamente isolados da civilização moderna, como se o tempo tivesse parado para eles. Sua língua e cultura permanecem em grande parte desconhecidas, e qualquer tentativa de contato externo foi recebida com hostilidade, como se protegessem um segredo ancestral.
Acredita-se que os sentineleses habitam a ilha há mais de 60 mil anos. E durante esse tempo desenvolveram um profundo conhecimento do ambiente e uma forte conexão com sua terra natal, como se fossem guardiões de um conhecimento milenar. Sua resistência em se integrar ao mundo exterior é um testemunho de sua autossuficiência e determinação em preservar seu modo de vida tradicional, como se dissessem: nós sabemos quem somos e não precisamos de nada de vocês. Em 2006, o governo indiano declarou a ilha de North Sentinel e suas águas territoriais como uma zona de exclusão total, proibindo qualquer tentativa de contato com os sentineleses. Essa medida visa proteger tanto os indígenas quanto os visitantes, reconhecendo o direito dos sentineleses à autodeterminação e à preservação de sua cultura única, como se fosse um patrimônio cultural da humanidade intocável. Nossa expedição nos leva agora ao deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos e inóspitos da Terra, como se o sertão nordestino se estendesse até a Cordilheira dos Andes. Com paisagens que lembram Marte, este deserto é um laboratório natural para a adaptação da vida e um paraíso para astrônomos em busca de céus escuros e estrelados. O deserto do Atacama é considerado o deserto não polar mais seco do mundo, com algumas áreas recebendo menos de 1 milímetro de chuva por ano, como se o céu tivesse se esquecido de como chover. A falta de umidade, combinada com a alta altitude e a intensa radiação solar, cria um ambiente extremo onde a vida luta para sobreviver, como uma planta que insiste em florescer no concreto. E, no entanto, a vida encontra um caminho. Plantas e animais desenvolveram adaptações extraordinárias para lidar com a escassez de água. Cactos gigantes armazenam água em seus caules grossos, enquanto raposas do deserto obtêm a umidade de que precisam de suas presas, como se a natureza sempre encontrasse um jeitinho. O deserto do Atacama também é um dos melhores lugares do mundo para observação astronômica. A alta altitude, a baixa umidade e a falta de poluição luminosa criam céus excepcionalmente escuros e claros, permitindo que os astrônomos observem o cosmos com clareza incomparável, como se estivessem mais perto das estrelas. E assim termina nossa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo. De cidades fantasmas radioativas a ilhas infestadas por cobras venenosas, de picos montanhosos mortais a desertos escaldantes, exploramos a beleza impressionante e os perigos implacáveis que nosso planeta oferece. Embora esses lugares possam parecer assustadores e inóspitos, eles também nos lembram da incrível diversidade e resiliência da vida na Terra. Em cada canto do globo, por mais desafiador que seja, a vida encontra um caminho, adaptando-se e prosperando em condições extremas que desafiam a imaginação. E você, se tivesse a oportunidade, qual desses lugares extraordinários e perigosos escolheria visitar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras emocionantes pelo mundo.